Legal, pessoal, tudo bom? Então, hoje nós estamos no dia 25/6, 25/6, a gente devia estar na configuração de segurança, mas nós não tivemos aula passada, né? Então, a gente está aqui ainda dando aula 7, tá? Conceitos de segurança de LAN. Aí, mais para frente, a gente vai ter alguns espaçamentos aqui de agenda, a gente vai conseguir avançar isso aí, ou então, às vezes, eu gravo essa aula aí em separado para vocês, tá? Então, a gente está aqui, hoje a gente vai fazer exatamente esse conceitos de segurança módulo 10. Então, módulo 10 está aqui, ó. Módulo 10, conceitos de segurança. Então, na aula passada, eu espero que vocês já tenham feito, por exemplo, aqui, ó. Nós já fizemos 3 e já fizemos a primeira prova. Módulo 5, módulo 6 e a segunda prova. Módulo 7, 8, 9, que foi o que a gente fechou, e já tinha que ter feito a terceira prova, tá? Já. Então, sim, eu já espero que vocês já tenham no radar de vocês já essas 3 provas completadas. A gente está entrando agora nesse conceito agora de segurança. Então, a gente vai ver segurança de LAN, segurança de switch, conceitos de rede sem fio e configuração de WLAN. Então, esses 4 aspectos aqui, segurança e rede sem fio, aqui, ó, segurança L2 e WLAN, vai ser o objeto dessa próxima provinha que vai estar disponível para vocês, tá? Então, iniciando aqui no módulo 10, o que a gente vai ver aqui? Então, a gente vai ver segurança de endpoints, dispositivos finais, controle de acesso, ameaças na camada 2, ataque na tabela MAC e ataque de LAN. Então, segurança de endpoint, basicamente aqui, gente, isso aqui não é uma aula de segurança, tal, então é só uma introdução ao assunto, tá? Então, hoje aqui é uma introdução a esse assunto. Existem cursos mais avançados que isso, então aqui a ideia é para a gente dar uma visão geral desses aspectos. Então, basicamente, o que é DOS? DOS é negação de serviço. Negar serviço você não precisa necessariamente parar um serviço, mas se você tirar os meios daquele serviço de funcionar, é negar um serviço, né? Então, eu tenho uma caixa de banco, sei lá, uma caixa de uma pessoa lá que está pagando, um caixa de uma loja. A função dele é atender os clientes para fazer o pagamento. Mas aí você chega lá, aí um cartão seu não passa, aí você tenta pagar no débito, não dá, você tenta fazer o Pix no Pai, aí você demora ali dentro naquele atendimento, para as outras pessoas, o atendimento, entre aspas, foi negado. Então, não necessariamente eu preciso atacar, impedir um serviço, mas, na verdade, tirar os meios daquele serviço de funcionar ou de se comunicar é um ataque de negação de serviço. Esse ataque de negação de serviço ele pode ser direto, só nenhum, ou esse ataque ele pode ser distribuído, várias entidades fazendo essa solicitação. Quando ele é distribuído, é o DDoS. Quando ele é específica, ela é o DOS. Além desses ataques, a gente tem ataque de violação de dados, né? Basicamente roubar informação confidencial e assim por diante, tá? E malware, softwares que são instalados no computador da gente, que de todo modo inviabilizam, né? Ou copia, cola, ou faz alguma coisa com relação às nossas informações, tá? Criptografa um HD e depois pede um dinheiro lá para você, para passar a senha para descriptografar e assim por diante, tá? Então, assim, dispositivos de segurança. Então, nós temos primeiro o roteador. Então, o roteador habilitado para VPN. A VPN, né? O que é VPN? A VPN na internet, o que é a internet? Um monte de empresas que se comunicam. Então, tem essa empresa que se comunica com essa, que daí se comunica com a outra, que daí se comunica com a outra, assim por diante. Logo, o meu pacote, quando ele anda na internet, ele vai andar por várias empresas. Logo, se ele passa por empresas diferentes que eu nem sei o nome, eu não tenho como garantir se algum lugar dessa comunicação alguém está capturando esses pacotes e está tentando abrir, ver alguma coisa, tentar achar alguma informação. Então, isso é o que a gente chama de meio público. O que a VPN faz? Ela não impede o seu pacote de andar no meio público, não. Você vai andar no meio público. Só que aquela informação sensível da tua empresa, ela vai criptografada. Então, eu criptografo o que me importa. Vai rotear, mas quando uma empresa pegar, que ele for abrir aquele pacote vai estar criptografado. Então, VPN é isso. Cria um túnel criptografado de A com B, passando por um monte de empresas diferentes. Por isso que chama rede privada. Rede privada. O PN é de Private Network. E ele é virtual por quê? Porque, na verdade, ele não é real. Ele vai passar por redes de outras empresas.
Só que ele virtualmente protegido, por quê? Porque o cara até pode pegar, mas ele não vai conseguir entender o que está ali dentro. Então é uma rede privada, né? Privada andando em várias redes públicas. O teu roteador, ele pode fazer isso, tá? Então, o primeiro elemento de segurança que permite com que um cara lá de fora, de outro país, consiga acessar a sua rede de forma segura é através de VPN. Depois nós temos os firewalls de próxima geração. Ele não é só um firewall, é isso que eu quero que vocês entendam. O firewall de próxima geração, que é o que nós temos aí na secretaria. Eu lembro que nós tivemos uma confusão uma vez com um analista, um técnico aí de um hospital, e ele chegou e falou assim para a gente, eu vou contar aqui, eu não vou contar o caso, mas vou contar uma situação, vamos lá. Ele chegou e falou assim, olha, eu não sei para que vocês gastam esse rio de dinheiro com esse Fortinet, sendo que a gente pode aqui, e eu prefiro inclusive usar o PFSense. Eu abro o PFSense no meu computador, monto o meu firewall aqui, crio as minhas regras, tudo de graça, para que vocês estão gastando o dinheiro da secretaria? E esse negócio aí não funciona. Bom, vamos lá. Qual é a diferença e por que compensa a gente ter um firewall da Fortinet na secretaria ou em outras empresas do que você ter um firewall caseiro, esse firewall de software livre? O software livre, eu vou fazer uma simples pergunta, um questionamento. Eu vou pedir para você bloquear lá no Facebook, lá no PFSense, eu peço assim, ó, bloqueia o Facebook para os meus usuários aqui. Uma necessidade simples, entende? Mas veja, fazer isso no PFSense não é simples. Você vai ter que entrar na internet, você tem que achar todos os IPs do Facebook, você tem que achar os redirecionadores para esse serviço. Vai dar um trabalho, você vai gastar quase um dia para fazer isso daí. Você entende o que eu estou dizendo? E é uma questão tão simples. Eu estou falando só de um serviço que eu estou pedindo para você fazer um bloqueio. Ou seja, de fato, é muito complexo você fazer. E outra, é tudo manual. O que acontece, por exemplo, num Fortinet da vida? Ou nos firewalls de próxima geração, que é isso aqui, ó, NGFW. Nesses tipos de firewall, não tem só a Fortinet, tem outras empresas, tá? Eu estou falando de Fortinet porque é o que a gente usa na Secretaria de Saúde, tá? Por que a gente usa esses firewalls? Porque ele não é só firewall. Ele é um controle de intrusão. O que é controle de intrusão? Ele vai pegar o teu pacote, vai abrir o teu pacote e vai olhar ali, nessa porta, nesse destino, esse tipo de informação. Isso aqui parece um comportamento de ataque que eu já reconheci em outros lugares do mundo, porque essa empresa tem firewall no mundo inteiro. Então ela detecta alguma coisa lá no Japão, lá do outro lado do mundo, isso aí entra no banco de dados dela, na hora que chega no outro dia, meu equipamentozinho vai lá, atualiza aquela assinatura, aquilo está valendo para mim, mesmo que isso não chegou no Brasil, mas eu já estou atualizado quando eu chegar. Outra coisa, como é que eu faço o bloqueio do Facebook ou de qualquer aplicação? Eu tenho dentro dele um controle de aplicações. Eu posso chegar e falar o seguinte, olha, eu não quero, eu tenho um íconezinho lá, um cliquezinho que eu clico e falo assim, ó, eu não quero que nenhum aplicativo de acesso remoto funcione. Veja, eu não preciso ficar caçando aplicativos de acesso remoto. Eu não preciso ficar procurando. Porque essa empresa ela já conhece todos esses aplicativos. Em algum lugar do mundo alguém já usou esse aplicativo, ele já detectou, já classificou como aplicativo de acesso remoto, já mandou essa assinatura para o meu aqui em casa e eu automaticamente já estou bloqueando esse cara, mesmo sem nunca ter usado. Eu posso fazer o controle e filtragem de URL. O que é URL? Não tem o browser? Acesso à internet? Vocês aí que questionam bastante, né? Então a gente tem lá, nós temos o usuário básico lá que não pode acessar. Por exemplo, nós temos um perfil aí na secretaria, que é o perfil básico, o cara não pode acessar YouTube, não pode acessar um monte de coisa, não é isso? E aí até houve uma discussão que falou assim, poxa gente, mas o WhatsApp hoje é ferramenta de trabalho, tem que liberar o WhatsApp web para a gente usar, mas o aplicativo WhatsApp é uma coisa, o aplicativo WhatsApp web é outra coisa. Um é aplicativo, outro é URL. Aí o pessoal falou assim, realmente, então vamos fazer o seguinte, vamos liberar isso daí. Olha só, eu consigo liberar. E outra, olha só que coisa interessante. Na filtragem de URL, eu posso liberar, e sabe o que eu posso falar? Você pode mandar mensagem.
mas eu não quero que você mande arquivo PDF, eu não quero que você mande vídeo, eu não quero que você mande foto. Você entende? A gente consegue chegar nesse nível de granularidade. Tenta fazer isso com o PFSense, por acaso. Entende? Você até pode conseguir, só que tu vai gastar uma semana estudando como fazer isso. E outra, tudo manual. Se daqui a pouco muda o mecanismo, ou eles criam um proxy, que eu acesso ele para depois acessar o outro, você não conhece, o pessoal vai... É uma caça de gato e rato. Você faz uma coisa para bloquear, o gurizada descobre outra saída. Aí você percebe que o gurizada está usando, saindo por outra coisa. Aí você bloqueia, daí eles descobrem outra e assim por diante. Já não falo de próxima geração, você não se preocupa com isso. Você se preocupa mais com a política da tua empresa. O WhatsApp está liberado? As redes sociais estão liberadas ou não? Não está liberado por padrão, mas está liberado por um determinado grupo. Beleza, você cria a tua política e acabou. Funciona muito mais, é muito mais fácil você ter políticas de segurança na tua infraestrutura com um faro de nova geração, ou seja, não tem nem comparação. Um faro desse que vocês usam aí, um faro desse aí que vocês usam, comprado e com a licença, ele custa em torno, por mês, aí para cada unidade, ele custa em torno de uns R$600. Você acha que, raciocina você aí, o quanto o seu salário, o quanto você recebe, R$600 paga o trabalho que você teria de fazer isso tudo manual ou não? Claro que paga, tá? Exatamente. É por isso que vale a pena. Na verdade, paga e paga sobrando, entendeu? Então, quem não tem um faro de nova geração hoje em dia... Agora, vamos lá. Se a minha empresa é uma empresa comercial pequena, tem uma matriz e uma filial, bom, nesse caso, e aí eu controlo todos os acessos, o que eu faço? Ninguém acessa nada, exceto o que eu liberar. Aí, bom, se você fizer desse jeito, aí acabou, aí funciona também. Tu não precisa de um faro desse, tu não precisa investir numa coisa dessa, entende? E aí você consegue. Mas agora, num ambiente totalmente político, como a Secretaria de Saúde, por exemplo, onde eu tenho diretor de hospital que determina a autonomia de um hospital. Eu tenho um diretor de escritório regional que determina como funciona lá. Eu tenho um secretário de uma pasta que determina como aquela pasta tem que funcionar, independente das outras. Eu não tenho uma política clara ainda de segurança definida, cara. Não tem como você ter uma padronização e garantir segurança, no mínimo, se você não tiver uma ferramenta que consiga fazer para você esse trabalho mais minucioso. Então, eu quero que vocês entendam a criticidade que é para a nossa área de segurança ter o nosso firewall ativado e funcionando de forma correta nas unidades, tá? Então, é esse firewall, inclusive, que faz a VPN, é esse firewall que olha cada pacote que sai daí, que vem para cá, que sai daqui e vai para aí, que valida, que filtra tudo, que faz os controles, que roda até antivírus nos pacotes, tá? Então, assim, tem bastante funcionalidade, tá? Talvez em um outro momento a gente possa fazer até um curso dele, né? Depois de terminar esse CCNA, a gente possa fazer um curso dele para vocês aí, para explicar de forma minuciosa, para que vocês tenham uma gestão um pouco mais profícua aí de utilização dele, porque ele tem bastante coisa mesmo dentro dele. E por último, nós temos o NAC. NAC, o que é? É um sistema, né? O NAC é um sistema, Network Access Control. Então, é um sistema de controle de acesso. Inclusive, nós estamos com uma implementação dele aqui na SES agora, um planejamento para fazer a implementação aqui na sede, mas ele é muito complexo. Para poder ter ele funcionando, o que ele é, na verdade? Se eu chego com o meu celular na minha rede, não basta saber a senha do Access Point para conectar. Eu tenho que ter um certificado que valida que o meu celular está autorizado a acessar essa rede. Se não, ele vai acessar uma outra rede separada, uma rede de visitantes, digamos assim. Isso tanto para rede cabeada quanto para rede... Eu pego o meu notebook, por exemplo, particular, e chego na rede da secretaria. Na hora que eu chego lá, o meu computador vai, opa, esse cara não tem o certificado, ele não pode acessar os dados confidenciais, digamos. Porque isso aí não é um equipamento autorizado dentro da minha rede. Veja, não se trata de receber um IP, não se trata de receber uma VLAN. Tá? A VLAN, inclusive, nesse caso, é uma VLAN dinâmica, recebe a VLAN conforme a identificação do equipamento no final das contas, sabe? Então, isso aí é um sistema. Para isso, você tem que ter o AD, você tem que ter o Network Policy Service, você vai ter que ter uma ferramenta que faz esse controle, você vai ter que ter um gerador de certificados, você vai ter que ter políticas de grupo que entregue esses certificados e valide a renovação desses certificados. Então, assim, é uma baita ferramenta. Mas se você tiver isso aí, você consegue validar e ter muito mais segurança dentro da tua infraestrutura. Então, são provedores, são serviços macro que a gente caminha para ter.
Nós temos VPN na secretaria, nós temos os firewalls de próxima geração, e nós estamos começando a implementar esse NAC aqui na sede, e conforme for, a gente vai implementar isso aí em todas as unidades, principalmente nos hospitais, né, que são as áreas mais críticas que a gente tem no estado, na área da saúde, né. Então, esses elementos principais, eles servem para a gente fazer a proteção dos endpoints. Então, aqui estão os endpoints. Então, você tem aqui ó, o NAC Easy, né? Aqui você tem o controlador de rede sem fio, aqui você tem o firewall, aqui você tem o roteador que faz a VPN, tá vendo? Então, o cara lá de casa acessa via VPN. Então, proteger o pacote que passa pela internet. Chegou aqui, beleza. O que eu posso acessar ou não posso? O firewall faz essa filtragem. Em estando aqui dentro, não é porque eu passei pela VPN, eu passei por aqui que eu posso acessar tudo. Não, o NAC, ele libera o que você pode acessar, na hora que você pode acessar e como você pode acessar. Tá? Então, você tem um controle 360 graus em cima dessas implementações. Aqui, o Cisco Email Security Appliance é um appliance que você pode utilizar para fazer um controle de spam, controle de e-mails, de ataque, sabe? Esse tipo de coisa que... Se eu tenho um servidor de e-mail, a gente usa o Gmail, a gente não se preocupa com isso, mas os nossos e-mails são de e-mail. Mas se eu tivesse um servidor de e-mail próprio, eu teria que tomar muito cuidado com os e-mails que a gente recebe lá, antes de entregar para a caixa postal de vocês, porque às vezes pode ser um phishing, pode ser um vírus, sabe? Então eu tenho que ficar analisando. Isso aqui é um produto da Cisco que implementa um appliance, que implementa segurança nessas questões de servidores de e-mail, tá? Mesma coisa, a Cisco tem um produto que faz segurança Web Security Appliance, um appliance para fazer filtro de acesso à segurança, a filtro de URL. Veja, para a gente isso não importa muito, porque tudo a gente hoje faz no Fortinet, aí na secretaria, tá? A gente faz no nosso firewall de próxima geração, todas essas funções aí que eu estou falando aqui agora, tá? Então é isso. Então, o nosso principal elemento de segurança hoje na secretaria é, primeiro, estruturar a nossa rede. Quando a tua rede está estruturada, os tráfegos que andam na sua rede, ele já anda segmentado, ou seja, cada um anda na sua VLAN. Então, cada um fica separado do outro, não é uma única rede onde está todo mundo misturado. Então, esse é o primeiro aspecto de segurança, estruturar a tua rede. Primeiro que a rede vai ficar mais rápida, vai estar mais disponível, vai estar redundante e ela vai estar segura. Segundo, a parte de segurança que nós temos aí, de tudo que nós vimos até agora, na área de segurança na secretaria, é o nosso firewall. É ele que faz o controle de fluxo para a internet, é ele que faz o controle de quais aplicações podem sair e podem entrar, é ele que faz a VPN de conexão com a sede e com as outras unidades, ou seja, o ponto principal na infraestrutura de vocês hoje é o firewall e o switch principal que vocês têm lá, que é o core. Se vocês não têm a infraestrutura ainda estruturada, então, vocês, na rede local, não tem como garantir segurança, logo não tem como garantir disponibilidade. Então, como é que eu vou garantir a disponibilidade do AGHUSA se a sua rede local não está estruturada? Então, isso é o primeiro passo. Por isso que a gente está fazendo um trabalho aí de comprar equipamento, de arrumar todos os hospitais, para que dentro da rede local fique funcionando direito. Mas o segundo aspecto principal que a gente tem é o faro. Então, vocês aí, enquanto unidades na ponta, precisam começar a fazer os cursos, que eu preciso estudar esse firewall para poder ter a gestão de segurança da tua unidade, também compartilhada com a gente aqui na sede. Show? Vamos para frente. Tem alguma dúvida? Se quiser, fica à vontade aí, pessoal. Então, vamos lá. Como é que a gente faz a autenticação local? Eu quero acessar um switch. Como é que eu faço? Eu configuro isso aqui. Isso aqui é o primeiro aspecto, ó. Line VTY, Virtual Terminal, 5 sessões. Eu coloco uma senha Cisco e login. Pronto, isso aqui, na hora que eu chego no Telnet, no meu equipamento, ele pergunta uma senha, eu coloco aqui, ó, CI5C0, e eu já acesso remotamente o meu equipamento. Pronto. Veja, mas para cada equipamento eu vou ter que ter uma senha configurada para cada equipamento. Isso aqui já é o conjunto de configurações para configurar o SSH no Cisco, tá? Então, você configura um domínio, gera um certificado para o switch, auto-assinado, ele gera um certificado e ele próprio assina, por isso que tu precisa ter o domínio, né, para ele ter o nome completo, né? Então, esse cara chama r1.exemplo.com, é o nome completo dele, né? O R1 é o prefixo, exemplo.com é o pós-fixo, o sufixo.
E aqui nós temos você tem que, então, eu gerei um certificado para esse dispositivo que chama r1exemplo.com, por isso que eu preciso do domínio. Depois você cria um usuário, né? Cria um usuário admin com essa senha aqui, ó, senha forte, né? Sei lá. Aí a gente entra no SSH. É aqui que eu ativo a versão 2 do SSH, entro lá no acesso remoto, ativo o protocolo SSH e, por último, enquanto aqui em cima eu só habilitava o login, que é só a senha, aqui eu digo assim, ó, olha no meu banco de dados local. Como no meu banco de dados local já criei meu usuário e senha, ele sempre vai perguntar, qual é o usuário? Você vai colocar de mim. Qual que é a senha? Strong Password. E como que ele vai cifrar? Ele vai usar esse certificado que você gerou aqui para poder cifrar de ponta a ponta, de modo com que você, mesmo andando na tua rede local, não passe a senha de acesso de forma descriptografada. Então, aqui é a configuração do Telnet, do acesso remoto via Telnet. Aqui é a configuração do acesso remoto via SSH. E do AAA. O que é o AAA? Então, o AAA é um conjunto de coisas. Ó, o AAA é, primeiro ele te autentica, verifica se você é você mesmo. Ele verifica que você é você mesmo como? Por várias formas. Pode ser biométrica, pode ser por senha, pode ser por alguma coisa que você tenha, entendeu? Um token. Ele autoriza, quer dizer, você... Ah, eu sei que é o André. Experimenta chegar aí no hospital 3 horas da manhã, verifica se você consegue entrar. Então, veja, o cara até pode identificar você, mas ele vai deixar você entrar, quer dizer, você está autorizado a entrar no ambiente de trabalho às 3 horas da manhã? Você entende? Então, a autorização é diferente de autenticação. E, por último, às vezes, quando você entra numa unidade fora do horário, você não tem que deixar seu nome, bota seu nome lá, sua assinatura, você está registrando a tua entrada lá, que é exatamente essa contabilização. Ou seja, você joga num servidor de syslog quem acessou o meu equipamento, em que hora, e assim por diante, tá? Então, com isso, você consegue ter um rastreio, ó, de todo mundo que logou. Isso aqui é tipo um exemplo com relação ao uso do cartão de crédito, né? Então, você digitou lá, você colocou o teu cartão e digitou aquele CCV, né, CVV. Beleza. Aí depois, e às vezes ele pede a senha. Aí depois ele autorizou, beleza, mas você pode, esse limite aí, essa compra está autorizada? Você tem um limite para fazer isso aí? Veja, é uma autorização. Ele já sabe que você é você, mas está autorizado? E por último, ele pega isso aí e registra na tua conta, né? Então isso aí é o processo de AAA que você pode ter na tua implementação. Então tá aqui, ó, como é que é a autenticação? Tu manda aqui, ele autoriza, ele autentica local no próprio roteador e devolve, mas no AAA você manda a solicitação, não é local. Você lembra? Login local? Só que aqui não é local. Ele manda para um servidor Radius, o servidor tem acesso ao banco de dados de usuário, que pode ser o AD. O Radius, esse servidor vai lá, checa, se a senha estiver ok e se estiver autorizado dentro do carro, ele já mandou ok, e aí esse ativo só dá o ok para ele, tá? A autorização é o mesmo procedimento, então ele verifica com o usuário, bateu o usuário? Bateu. Agora eu quero saber se ele pode acessar remoto, tá? Então ele manda lá e assim por diante, tá? E a contabilidade é, ele manda para o servidor AAA e o servidor AAA, ou ele pode armazenar local dentro dele, ou ele pode mandar essa contabilização para um servidor que a gente chama de servidor de syslog, que é um servidor próprio de log, tá? E por último, nós temos um protocolo 802.1x, que faz o seguinte, ó, ele consegue checar, por exemplo, hoje, se você pegar o teu computador, botar o cabo e ele entrar no switch, a porta sobe automaticamente e você já está navelando aquela porta, certo? Pois é. 802.1x, ele verifica se o seu dispositivo tem ou não um certificado que valida se você pode entrar ou não. Se não tiver o certificado, ele fecha a porta. Ou seja, não basta você só pegar fisicamente e colocar no teu equipamento. Outra, ele não faz só isso, ele também verifica, por exemplo, eu posso botar um critério lá, você usa o Windows? Usa. Você está com o último Service Pack? Ou seja, seu Windows está atualizado. Se não tiver também, eu não deixo você entrar. Sabe assim? Aliás, eu deixo entrar, mas eu deixo você entrar só para acessar a internet para você atualizar o teu Service Pack. Outra, você tem antivírus no teu computador, o antivírus está instalado e está funcionando, você pode colocar critérios. Entendo o critério ou não, ó, você é um requerente, você manda para cá, ele autentica e vai. Essa autenticação, não só autenticação, você também pode colocar critérios lá na ponta. Isso é baseado num certificado, tá? Alguma dúvida, pessoal?
Não, até o momento tá ok. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Segurança de camada 2. Então, quando a gente fala de camada 2, eu estou falando aqui camada 2 do modelo OSI, né? Então, no modelo TCP/IP, no modelo TCP/IP, a camada 1 do modelo TCP/IP, ele somou a física e enlaça numa camada só, né? Por isso que a gente compra placa de rede Ethernet, porque é a placa que emite e recebe sinal, camada física, e a Ethernet ao mesmo tempo. Então, ela é camada 1 e camada 2, uma só, no modelo TCP/IP. Mas quando a gente fala assim de teoricamente ou abstratamente sobre protocolos, a gente sempre faz referência ao modelo OSI. Então, ataque em camada 2, então é camada de enlace e a gente implementado pelos quadros pela rede Ethernet, né? Então, quais são as categorias de ataque? Então, o que a gente tem? O que é a tabela MAC? Tabela MAC é aquela tabela que o switch tem, onde ela armazena todos os MAC addresses que ela recebe e associa nas portas. Então, quando você me manda uma comunicação de A para B, eu chego isso aqui, olho o MAC de destino, vejo na minha tabela e encaminho para a porta onde está aquele MAC. E mando só para aquele cara. Ninguém na rede recebe aquela comunicação, exceto você. Agora, eu posso simplesmente chegar e inundar o meu MAC, inundar falando que, ó, o meu computador, ele pode gerar quadros dizendo que na origem eu sou todos os MACs da minha rede, por exemplo. E aí, quando vier um pacote endereçado para B, ele entende que aquele MAC também está numa outra porta, manda para outra porta que não deveria ser entregue. Então, aí eu posso ficar escutando a conversa de dois, tá? Um ataque de man-in-the-middle. Então, esse aqui é um ataque que serve tanto para um ataque de DOS, ou seja, para eu parar a comunicação de A com B, mas também como um ataque de man-in-the-middle, ou seja, eu no meio do caminho para escutar uma conversa, ou seja, de espião, né? Um ataque a VLAN, que é o que a gente chama de double tagging, né? Que é você marcação dupla, eu mando uma VLAN dentro de outra VLAN. Daí quando ele tirar essa VLAN, eu estou dentro de outra. Que é, a gente vai ver depois um exemplo dela, tá? Então é muito comum, a gente vai ver como é que são esses ataques, como é que a gente evita esse tipo de ataque, tá? Ataque no DHCP, qual que é o ataque no DHCP? Acho que todo mundo já passou isso aí na infraestrutura. Um usuário chega na infraestrutura, pega aquele access point que ele trouxe de casa, certo? E ele coloca lá no cabo de LAN. O servidor, o switchzinho, o equipamentozinho lá, tem um servidor DHCP, ele entrega a DHCP na tua rede. Todo mundo pega o DHCP desse access point, como esse access point não conhece a rede, todo mundo fica sem funcionar. Isso já aconteceu com vocês ou não? Já aconteceu ou não, pessoal? Bastante, né, Gabriel? Exatamente. Então, isso aqui é um ataque de DHCP. Então, vou explicar para vocês como é que a gente resolve esse problema, tá? Ou seja, ativando o snooping nos suítes. Ou seja, por isso que eu falo, quando a rede está estruturada, todo esse tipo de coisa passa a não ser mais problema. Você resolve esses problemas todos. E isso pode acontecer, o usuário pode colocar? Pode, mas isso é ineficaz, ele não vai, isso aí não afeta a minha rede, porque eu já tomei as contramedidas. Por isso que é importante vocês saberem o que acontece nas redes de ataque. Às vezes nem é um ataque, às vezes é um ataque, vai deixar indisponível? Vai. Mas não foi intencional, às vezes, o usuário é ignorante, entendeu? Ignorante no sentido de não conhecer mesmo, né? Então ele é ignorante, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia que aquilo lá ia parar a rede toda. Ele acha que é igual na casa dele, né? Então isso aí acontece. Nós temos o ataque à ARP, né, que é falsificação, envenenamento do ARP. O ARP, o que é? Toda vez que eu quero me comunicar com alguém, eu tenho meu IP, tenho meu MAC. E eu tenho o IP de quem eu quero falar. Eu sempre preciso achar o MAC address do cara do destino, certo? E nesse processo de descoberta do MAC para fechar o quadro, para encaminhar, isso passa por um switch, e aí o switch naturalmente também aprende onde está aquele maquiado em qual porta para poder fazer o encaminhamento adequado. Isso aí a gente já viu, isso aí é bem tranquilo. Onde que está o ataque? O ataque é exatamente isso. Eu gero na minha porta pacotes cujo MAC de origem não são o meu, são outros. E aí eu consigo fazer com que o switch entenda que o MAC address A, ao invés de estar na porta 10, ele também está na porta 5, por exemplo. Tá? Isso é um ataque, tá? Falsificação de endereço eu posso falsificar tanto o endereço MAC quanto o endereço IP. Então, eu posso responder por um IP com uma pergunta. Por exemplo, nesse caso do ARP,
Eu quero maquiadas do IP 10. Se eu não sou o 10, eu descarto. Mas se eu estou numa atitude de ataque, de malicioso, eu pego esse 10 e digo que o meu MAC-address é do IP10, mesmo que o IP10 não seja o meu. Ou seja, esse cara vai mandar o quadro para mim, vai chegar para mim. Entende? Aí o que eu faço com isso? Eu posso encaminhar para o cara que é o 10 mesmo, ou eu posso simplesmente descartar. Se eu descartar em um ataque de negação de serviço, se eu encaminhar para o cara que é o 10 de verdade, A vai falar com B, mas ele mandou para mim e eu mandei para ele. Eu estou no meio do caminho, ou seja, não tem nem como A tá pensando que está falando com B, B está pensando que está falando com A de forma direta, mas eles estão falando comigo no meio do caminho sem enxergar essa possibilidade. Então, o ataque de falsificação de endereço permite isso. Outra coisa também, eu posso falsificar um DNS do www.bb.com.br. Você pensa que está entrando no Banco do Brasil, quando na verdade você está entrando num site que é uma réplica do Banco do Brasil, entende? Em vez dele fazer a conversão do nome para o IP correto, ele faz a conversão do nome para um IP falso, que leva para um site falso. E aí você não sabe se digita a tua senha lá e tu acabou de passar a tua senha, teus acessos para alguém não autorizado. E por último, o ataque do spanning tree. O que é o ataque do spanning tree? A manipulação às vezes você pega um switch novo. Olha só, pessoal, por isso que é importante você estruturar a rede de vocês. Se alguém aqui de vocês já pegou algum switch, olha só, já pegou algum switch e conectou na rede sem olhar ele primeiro, sem analisar o switch primeiro? Não, eu preciso expandir aqui, preciso colocar umas máquinas aqui. Pega um switch aí. Aí você pega o cabo de outro switch, coloca nesse e já bota para funcionar direto na tua rede. Vocês já fizeram isso ou não? Então, André, aqui em Rondonópolis, como aqui já é tudo meio antigo, né? Não estou ouvindo, Ezequiel. Eu acho que eu devo estar com um problema no meu microfone aqui. Pois é. Sim, né? Então, veja. Ah, tá. É que eu que não estou escutando aqui. Mas beleza, olha só. Então, isso acontece? Acontece, gente. Então, veja. Se essa situação acontece, você está suscetível de praticamente convergir a tua rede inteira, falando que esse switch é o switch mais importante da tua rede. Você corre o risco se você não configurou o spanning tree da forma correta. Uma outra situação. Já aconteceu com vocês de, às vezes, por exemplo, você ligar a máquina e o DHCP não funcionar? Tipo assim, ele não pegar IP. E aí, passa um tempo, aí você chega lá da ipconfig/release, ipconfig/renew, aperta Enter, aí ele pega IP e volta a funcionar. Mas se você desligar o computador, desliga tudo. Ligar, na hora ele não pega o IP. Já aconteceu isso com vocês ou não? Tá vendo? Aí, ó. Isso aí é outro problema, isso é um ataque, tá? Isso aí é relacionado ao spanning tree. Eu vou explicar isso aí para vocês também. Mas veja, isso aí é um comando que você esqueceu de dar lá nas portas. Se você não der esse comando, qual que é o padrão? Para evitar loop na rede, quando o teu computador liga, ele leva lá 50 segundos para ativar a porta. 50 segundos é o tempo que o teu computador está gritando, preciso de IP, o DHCP Discover, né? Preciso de IP, preciso de IP, preciso de IP. Enquanto a porta, ele estava gritando aqui, enquanto a porta estava fechada aqui, ó. Não estava comunicando. Quando a porta é finalmente liberada, esse cara parou de pedir IP. E aí tu pega aquele IP 169.254, né? Aquele IP a pipa. Tu recebe aquele IP, aí tu não entende. Putz, mas esse cara aqui do lado tá pegando IP. E essa máquina aqui não pega. Aí você pera, você tá lá. Você dá um IP config/release. Aí ele perdeu o IP. Aí você coloca IP config/renew. Aí você aperta. Putz! Aí ele foi lá e pegou o IP e funcionou. Aí, sei lá o que está acontecendo. Essas coisas de computador. Não, aconteceu por causa disso. Você tinha que entender que essa porta aqui, ó, estava com o spanning tree e ela tem esse funcionamento. Então, o que eu faço? Nessa porta, você fala o seguinte, ó, quando uma máquina ligar, ativa direto. Não fica com esse negócio de spanning tree, não. Ativa direto por quê? Porque eu preciso receber o IP ali. Se você tivesse dado o comando correto, port fast na porta, por exemplo, isso nunca tinha acontecido com você. Então, são vários problemas que acontecem na nossa infraestrutura que não tem como você resolver se você não estruturar a tua rede. E depois que a tua rede está estruturada, tudo isso deixa de ser problema. Entende?
Isso aí passa a não ser problema mais. Isso aí não vai mais acontecer na tua infraestrutura. Se você fez o planejamento, você fez a boa estruturação, tá? Então, aqui ele está explicando, ó, aqui de mitigação de camada 2, eu tenho segurança da porta, eu tenho rastreamento do DHCP. Então, o que eu faço para mitigar esses problemas? Então, primeira coisa, segurança na porta, para evitar tipos de ataque entrando. Rastreamento do DHCP, eu vou rastrear o Discover. E aí eu faço com que aquele cara que está se oferecendo, eu vou rastrear o offer, né? Eu vou rastrear o offer. Então, quem está se oferecendo só pode se oferecer por esse caminho aqui. Então, você evita com que tenha outro DHCP na rede. Você inspeciona os maquiados, as entradas dos maquiados na tabela, você evita envenenamento de tabela de cache ARP. E por último, você tem o IPS, né? Que evita envenenamento do camada de MAC e IP. Então, vamos lá, como é que a gente faz esse tipo, tá? De coisa, vamos lá. Ataque, como é que é? Ó, revisão. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem lá de revisão é, se você entra aqui, ó, Show MAC Address Table, ele vai mostrar tudo que tem, e o dinâmico é o que ele aprendeu de forma dinâmica, ou seja, ele aprendeu que esse MAC aqui está na porta 4, que esse MAC aqui está na porta 1, que esse MAC aqui está na porta 3, que esse MAC aqui está na porta 2. Ou seja, as máquinas ligadas a portas do switch, quando eles ligam, quando abre a porta, ele manda o primeiro quadro dele, ele manda o MAC dele, e o switch aprende o MAC dele e bota nessa tabela o quê? Esse MAC nessa porta. Isso aí é o quê? A nossa tabela MAC. Por isso que nós acabamos de ver aqui, ó. Aqui está fazendo um filtro para pegar só o que eu aprendi de forma dinâmica, né? Só o que veio lá da ponta. O que é inundação? Inundação é, imagina, um ator, né, conectado numa VLAN, usa um aplicativo qualquer, um MacOff, e esse cara fica gerando um monte de quadros, e cada quadro com um MAC de origem diferente. Ou seja, ele não usa o MAC da placa, ele vai usando um monte de placa de origem. Esses pacotes vão chegando aqui, ó, e eles vão inundando nessa placa, eles vão inundando nessa porta. No máximo, um switch normalmente armazena 8.000 MAC address. Se esse agente aqui conseguir colocar mais de 8.000 na tabela, e a tabela estiver cheia, quando chegar um MAC novo, ele não vai ser armazenado lá. Se ele não vai ser armazenado, o que vai acontecer com os quadros que chegam lá para outro host? Lembra? O switch funciona de duas maneiras. Quando você manda um quadro endereçado a todos, ele manda para todos. Quando você manda um quadro endereçado de A para B, mas o switch não conhece o MAC address do B, que é um unicast, mas é um unicast que ele não conhece, ele também manda para todo mundo. Nesse caso, se eu inundei com um monte de MAC address inútil, quando chegar um MAC address útil, ele vai mandar para todo mundo. Ou seja, depois você pode ficar inspecionando os pacotes que chegam na tua rede, o que chega na tua interface, que não são, cujo destino não é aqueles que você mandou, que você consegue escutar tudo que está acontecendo na tua rede. Ou seja, é um ataque aí dentro da tua infraestrutura, tá? Como é que tu evita isso? Aí, ó, isso aqui, ó. Ele gerou esse MAC aqui, ele gerou esse MAC aqui, ele gerou esse MAC aqui, assim por diante. Ele tá mandando, tá vendo, ó? Ele tá mandando, ele tá gerando esses quadros e mandando. Quando bate no switch, ele vai pegando esses MAC aqui e vai colocando tudo lá na tabela. Ó, se lotou a tabela, ó, esse Catalyst 660 pode armazenar 132.000. Mas a maioria dos switches tem 8.000. Então, se chegar 8.000 desse aqui rapidinho e ele lotou essa tabela, não aprende mais. Tá? É isso aí. Então, a gente está vendo os ataques, né? Vamos lá. Ataque de salto de LAN. O que é o ataque de salto de LAN? Hoje, acho que é só para... Deixa eu ver se é só para entender o ataque ou vai ter a contramedida. Hoje é só para entender o ataque, tá? No próximo capítulo, que é as contramedidas disso tudo. Então, os ataques de VLAN, como é que é? Se você configura lá a VLAN, por exemplo, o que é o salto de VLAN? Você tem um tronco aqui, tá vendo? O que é o tronco? Eu mando aqui todos os quadros de qualquer VLAN. Então, por isso que é importante você filtrar qual VLAN vai passar aqui no tronco, tá? O que é o tronco? Se essa aqui for... Ó, essa aqui é uma porta de acesso. Eu espero receber um quadro que não esteja marcado. Quando o quadro não marcado bater nessa porta, ele vai taguear de 20. Quando o servidor mandar um quadro bater aqui, ele vai marcar de 10. Ou seja, o quadro chega desmarcado de VLAN. E ele é marcado aqui. Agora, o quadro já está no switch e ele já está marcado
eu tenho um quadro marcado de 10 e eu tenho um quadro marcado de 20. O 10 é do servidor 1, de 20 é do... Como é que eu vou mandar esse switch? Vai mandar para cá. Então, eu não posso marcar eu não quero mais marcar os quadros, eu quero passar os quadros já marcados. Então, para isso eu tenho o tronco. Então, é para isso que a gente usa o tronco, tá? Então, o primeiro erro é o seguinte: essa interface aqui, entre esses dois switches, ela tem que ser tronco, certo? Se essa porta tem que ser tronco, você não configure tronco de forma dinâmica. Ou seja, se dentro do teu projeto, aquela porta que liga lá na fibra, né? Você tem uma fibra lá do switch, lá do CPD, que liga lá no outro switch, lá na unidade, tem uma fibra. Poxa, essa porta aqui, esse aqui é o switch do CPD e esse aqui é o switch lá na ponta. Ora, essa fibra que está aqui tem que funcionar como tronco. Então, a configuração dela não tem que ser ou tronco ou acesso. Vocês estão entendendo? Você tem que configurar estático. Porque se você deixar isso CDTP, se você deixar as portas como sendo configuração dinâmica, um cara aqui embaixo, que deveria ser acesso, e ele fala, na verdade, eu sou um switch. O seu switch vai pensar que ele é um switch e vai fechar um tronco. Então, esse quadro que estava aqui vai ser mandado para cá e vai ser mandado para cá. Esse cara vai receber o quadro do servidor 1 e vai receber o quadro do servidor 2. Por quê? Porque na porta de tronco, você passa todos os quadros de todas as VLANs. Ou seja, o cara fica escutando tudo o que acontece na tua rede. Qual o primeiro passo? Todas as portas configuradas de forma estática. Se é uma porta de acesso, switch port mode access. Se é uma porta de tronco, switch port mode trunk. Ou, e também você configura switch port no negotiate. Para quê? Eu não quero ficar negociando essa porta. E depois tu coloca ela como estática. Switch port mode. Aqui, ó, vou botar o comando aqui para vocês. Vamos lá. Como é que eu configuro isso? Se bem que isso aqui está no próximo... Isso aqui está no próximo capítulo, tá? Switch port mode access. Isso aqui, cara, é para você garantir que a porta vai ser no modo acesso. Eu jamais vou... Essa porta vai mudar para tronco, quando você coloca isso numa porta. E uma porta que pode ser tronco, você tem que fazer assim, ó, switch port mode, switch port no negotiate e switch port mode trunk. Fechou? São os comandos. Quando você faz isso aqui, ó, você está dizendo que isso aqui é estático acesso. Isso aqui é estático tronco e essa porta não negocia. Ou seja, acabou, eu não tenho a possibilidade de alguém falar, eu sou um switch do lado de cá, vamos fechar tronco? Não. Do lado de cá eu só fecho acesso. Se eu não subir acesso aí, fecha a porta não funciona. Tá? Com isso você evita esse tipo de ataque. Esse ataque aí E o que é ataque de marcação dupla? Nas portas tronco, por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui é um acesso, né? Quando esse quadro chegar aqui, ele vai ser marcado com a VLAN nativa aqui, ó. Quando chega um quadro desmarcado, sem nenhuma marcação, vamos supor que você quer VLAN 1. Por isso que você não pode você não pode usar VLAN 1, entende? Por isso que quando você tem um switch e você estrutura a tua rede, a primeira coisa que tu faz é remover a VLAN 1 de todos, porque a VLAN 1 é retrocompatibilidade com os switches antigos. Então, você evita isso. Então, por isso que todas as portas, quando um quadro chega numa porta, ela tem que ser marcada com uma VLAN de uso ou não de uso para ficar isolada, tá? Mas nunca deixar ele marcar com a VLAN 1. Então, se daqui já sai um quadro marcado com VLAN 10, na hora que ele bater aqui é o quadro de VLAN 1, ó. Na hora que ele bate aqui, a VLAN nativa é 10, né? Você sabe o que é? Você já testou com a VLAN 10 aqui? Tu já gera um quadro desse jeito. Na hora que o quadro bater aqui, ó, ele vai usar a VLAN 10. Quando ele chegar aqui, ele tira essa VLAN. Ou seja, esse quadro desse cara, na hora que ele tirou a VLAN 10, ele virou um quadro da VLAN 20, sem ter essa autorização, porque essa porta aqui não é da VLAN 20. Entende? E esse cara, ele conseguiu saltar a VLAN onde ele estava e ir para outra VLAN quando ele encapsulou isso. Por quê? Quando o quadro passou por aqui pelo tronco, quando chega aqui, ele remove essa marcação primeira. E essa marcação dupla é uma anomalia, entende? Isso aqui não acontece, ninguém faz essa marcação dupla nos quadros. Ou o quadro chega sem nenhuma marcação e ele é marcado aqui, e se ele é marcado aqui, ele já está marcado, não é mais marcado em lugar nenhum, ou
ele chega aqui na VLAN 1, ele não é marcado, ele só é marcado no tronco. Só que, se eu estou na VLAN 1 e eu já mandei ele marcado de VLAN 20, quando ele bate aqui, ele coloca VLAN 1, porque essa porta aqui não marca, ele fica duplamente marcado. E quando ele bater aqui, ele tira VLAN 10 e esse cara pode ir para VLAN 10, 20. Mas veja, ele pode ir para 20, para 21, para 22, ele pode ir para qualquer VLAN que ele quiser. E aí ele pode fazer um ataque em outro serviço, inclusive na VLAN dos seus servidores. Tá? Então, isso aqui é um problema. Como é que eu resolvo isso? Cara, a VLAN nativa sempre tem que ser uma VLAN que você não está usando na rede. Tá? Configura uma VLAN que você não está usando na rede e tira a VLAN 1 das portas de acesso. Está resolvido o teu problema. Tá? Ó, mitigação de ataque de VLAN. Desative o troncamento em todas as portas. Segundo, desative o troncamento automático, sempre configura de forma estática. E por último, certifique se a VLAN nativa seja usada apenas para links de tronco, ou seja, aquela VLAN nativa que você está usando ali na VLAN nativa, ela não vai ser usada nas portas. Ela não pode ser usada nas portas. Então, se ela só está usada ali, então você tem que trocar. Você não pode deixar a VLAN 1 e também você tem que botar uma VLAN qualquer que você não está usando na rede. Porque ele marca, quando chega no destino ali, para ele tirar, ele não tem o que fazer com aquilo lá. Certo? Não tem nenhuma porta que usa aquela VLAN. Então, ele não tem o que fazer, descarta aquele quadro. Em ele descartando aquele quadro, você mitigou o ataque dele de marcação dupla. Mensagem DHCP é o seguinte, ó. Como é que funciona o DHCP, pessoal? Vamos lá. É o que a gente chama de DORA. Então, primeiro, o cliente, eu preciso descobrir quem fornece servidor DHCP. Então, eu mando um broadcast do tipo Discovery. Opa, alguém pode me dar um IP? Isso aí vai para toda a rede. Quando o switch recebe um broadcast, ele manda para todo mundo. Esse todo mundo vai para todo mundo, esse todo mundo vai para todo mundo, tá? Então, se eu tenho um switch aqui, ó, chegou um Discover aqui, que é um broadcast, ele manda para todas as portas. Vamos supor que eu tenho um outro switch aqui, e eu recebi esse quadro, eu mando para todas as portas. Ou seja, um broadcast na minha rede vai para todas as portas daquele segmento de VLAN, né? Por isso que eu tenho que fazer VLAN. Porque se eu não fizer VLAN, vai para todo mundo, todo mundo. Se eu fizer VLAN, ele está encapsulado naquela VLAN. Por isso que a gente segrega a rede. Mas vamos lá, vamos continuar. O teu servidor, estando naquele segmento do DHCP, ele responde, opa, eu posso te oferecer aqui, ó, o meu IP é esse, o default é esse, tá vendo? Ó, eu tô te dando um IP, eu posso te oferecer esse IP aqui, ó. E aí você vai fazer, opa, beleza, então me manda esse IP que você se ofereceu para mim. Ele fala, ok. Então eu tenho o DHCP ACK, que é ok, beleza. Então o que você me pediu aqui, o seu request está reservado aqui por 3 dias, né? Aqui, ó, 3 dias. Esse IP vai ficar para você durante 3 dias, tá? Pode ficar tranquilo. E pronto. O cliente recebe o IP e a partir passa a usar o IP pelo tempo que ele foi emprestado. Qual que é o problema? O problema é que, e se eu tiver quando o usuário chega com aquele access point lá, que ele bota na rede, ele é um outro servidor DHCP. Quando você pede, me dá um IP, você precisa descobrir, você não sabe quem é o servidor DHCP da tua rede, da tua infraestrutura. Quando chega aqui, normalmente aquele access point, ele está no switch direto do lado do computador, então ele vai responder primeiro, ele vai se oferecer primeiro. E depois o teu servidor DHCP vai se oferecer também. Só que o cliente sempre faz o request para quem ofereceu primeiro. Então é por isso que quando você bota aquele access point lá, ele responde primeiro, porque ele está mais próximo de todo mundo, né? E ele vai entregar o IP dele. E por isso que o teu cliente não vai pegar o teu DHCP lá do teu servidor, porque o teu servidor DHCP lá do seu servidor, o Windows, né, o DHCP lá do Windows, ele demora, ele está lá na rede de servidor, até rotear para lá, até ele devolver para vir para cá, o access point que está ali já respondeu, já entregou para ele. Ou seja, ataque de negação de serviço do DHCP. Então, o que é que tu tem que fazer? Tu tem que de privação, esse é um ataque de negação, que eu acabei de falar, né? Mas mais que isso, ele também pode fazer um ataque de trocar o IP, né? De trocar a configuração de forma adequada. Então, essa falsificação você pode ter. Eu posso, olha só, às vezes eu posso esse access point para a rede, beleza. Mas olha só, eu não preciso parar a rede, não. Eu te entrego o IP da tua rede, olha só, eu entrego o IP da tua rede, mas eu digo que o gateway não é o teu firewall, sou eu. E aí, toda vez que você quiser sair para a internet, você vai mandar o teu quadro para mim e eu faço o roteamento para o roteador. Ataque de man in the middle. Homem no meio do caminho. E você nem sabe que está passando a sua senha, está passando as suas coisas por um
por um atacante na tua rede. Como é que tu evita isso, cara? É difícil fazer isso, tá? Com relação ao DHCP, você tem que evitar o quê? Que alguém se ofereça na tua rede, né? É por isso que você usa um meio de mitigar isso aí. Por exemplo, o teu servidor DHCP está conectado aqui, no dedinho, meu dedinho aqui, ó. Aí uma pessoa chegou com o Access Point e colocou aqui, ó, o Access Point aqui, nesse dedo. Mas o meu servidor está aqui. Quando ele se oferecer que esse pacote chegar nessa porta, essa porta vai falar assim, essa porta não é confiável para encaminhar offer. Então ele descarta. Na hora que chegar aqui, ele descarta. Mas quando eu dou um offer aqui, que bate nessa porta aqui, ele vai falar assim, essa porta é uma porta confiável. Pode entregar esse offer. Ou seja, você vai ter que mapear aonde está o seu servidor DHCP na tua infraestrutura e mapeando o caminho desse offer até os teus clientes e dizendo quais portas são ou não são confiáveis dentro da tua infraestrutura. Se você fizer isso, acabou esse tipo de erro na tua infraestrutura, tá? Por isso que é importante você já fazer isso aí durante o projeto da tua infraestrutura, tá? Então tá aqui, ó, o que ele está colocando aqui é o exemplo do que eu acabei de falar, um DHCP não autorizado. Olha, tá aqui, né? Então passo 2, ó, saiu um discovery, isso aqui foi para cá, veio para todo mundo. Inclusive ele escutou. Só que ele responde mais rápido. Então, ó, na hora que ele respondeu aqui, ó, o teu chegou aqui, bateu, e esse aqui respondeu também. Ele deu uma oferta e esse aqui deu uma oferta. Tá vendo? Só que a oferta do teu cliente aqui, desse cara, é mais rápido que o servidor do HCP, seu. Então, o que acontece? Ele vai fazer a solicitação, ele faz para cá, e essa solicitação chega para lá para descartar, né, do outro. E aí o 5, ó, olha lá, e esse cara dá um ACK. Ok, pode ficar com o meu IP aí. Pronto. Então você ignorou o seu servidor DHCP original, pegou o IP lá do Access Point, só que esse cara aqui não é o IP correto da tua infraestrutura para funcionar. Por isso que para tudo. Mas ele pode simplesmente botar também um IP válido e fazer com que você, o teu gateway, ao invés de ser esse cara que passa para a internet, ele manda para cá, para depois ele mandar para lá. Que é pior ainda, tá? Então, veja, existem vários ataques e existem várias situações. E por último, tem o ataque do ARP, né, que serve para quê, ó? Tá vendo o switch? Você tem aqui, ó, esse IP 10, ó, você tem o IP 11, você tem o IP 1 e o IP 12. 1, 11 e 12. Aqui é o MAC address A, B e C. Vejam que aqui, ó, quando o R1, quando o PC1 conversa com o computador aqui, ó, ele sabe o 12, ele sabe que o 12, ó, o MAC do 12 é o C, e o meu MAC é o A. Esse aqui, ele sabe que o MAC é A e o 11 é o B, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o A e o 11 é o B. Tá todo mundo certo aqui, certo? Beleza. Mas o que eu faço? Esse cara aqui gera um pacote, ele já sabe. O PC2, que é o atacante, ele sabe o MAC address do 1 e do roteador, certo? Sabe. Então, o que ele vai falar? Ele vai falar o seguinte, ó, o 10001, que é esse computador aqui, o MAC address dele é o CCC. O 100011 é CCC. Ou seja, quando bater aqui, ele vai entender que essa porta aqui é o CCC. Só que ele vai mandar isso aí para todo mundo e esse cara vai entender que o 10001, que é o roteador, que antes era o AAA, agora vai passar a CCC. E esse aqui, que é o 11 aqui, que antes era o B, ele vai passar a ser o C. Ou seja, toda vez que o PC1 for comunicar com o roteador 1, ele vai mandar para o MAC do PC2, vai chegar aqui e esse cara devolve para depois, sabe? Ou seja, você vai criar um ataque de man in the middle e é transparente, você não vai conseguir enxergar isso. É gravíssimo, tá? Homem no meio do caminho da informação. Ó. PC1 pensa que está falando com o roteador 1 e está falando, tá? Só que vai mandar por aqui, esse cara mexe e manda para frente. Ou seja, como ele captura tudo aqui, se você passar uma senha daqui na internet, vai passar por isso e esse cara pega a senha de todo mundo, tá? E a falsificação de endereço é esse, ó. Meu MAC é o B. Então ele aprendeu que na porta 2 é o B, tá vendo? E aí esse cara aqui, ó, é o B também, ó. Então aí, toda vez que alguém for mandar para esse, vai mandar na verdade para o PC2, porque na tabela está dizendo que a porta 2 é o que está com o MAC B, tá? E o ataque de spanning tree é isso que eu expliquei para vocês, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, esse cara, a prioridade dele é 8.000, beleza. Então, ele é o root bridge. Todos os outros roteadores, para evitar o loop na rede, ó, esse cara é o rei, Então,
esse cara vai tentar. Qual que é o melhor caminho para eu chegar até esse? Então, o melhor caminho é essa porta. Então, essa porta vai ficar ativa. E esse aqui? Ah, esse aqui é a porta que eu vou bloquear, porque eu quero evitar o loop. Beleza, tá tranquilo. Agora, esse aqui chega e fala assim, ó, a minha prioridade é 0, ou seja, eu sou o mais prioritário. O que acontece? Automaticamente, esses dois switches vão falar assim, nossa, tem esse cara aqui que é o principal. Então, qual que é o melhor caminho para eu chegar nesse aqui? Ó? Ele vai ativar essa. Qual que é o melhor caminho para eu chegar nesse? Esse. E ele vai bloquear entre os dois aqui. Ou seja, você vai trocar toda a tua rotina de infraestrutura por conta do ataque de um cara. Ou seja, isso é um ataque de indisponibilidade, cara, que é muito, muito difícil de detectar, tá? Como é que você resolve isso? Simples. Olha só, aí, ó, esse cara ia ser o root bridge e todo o tráfego que chega para ele ia ficar priorizado. E, ó, eu vou bloquear aqui em cima, tá vendo? Como é que você faz para acabar com isso? A gente vai ver no próximo capítulo. Só que o que você faz é evitar o BPDU. Por exemplo, essa porta aqui, ó, dentro do meu projeto, não tem switch nessa porta. E não tem switch nessa porta. Então, o que você vai fazer assim, ó, se eu receber um quadro, BPDU é Bridge Protocol Data Unit. Se eu receber uma unidade de dados, cujo protocolo é de Bridge, que é para configuração disso, nessa porta aqui, ó, bloqueia a porta. Isso aí é errado. Você entende? Então, a gente configura isso daí, ó. Exponentry BPDU guard, tá? Então, se eu receber uma porta aqui, se eu receber um BPDU nessa porta, desativa a porta porque isso está errado. Tá? Eu não tenho switch nessa porta aqui, essa porta de acesso. Tá? Isso é o que a gente resolve o problema. E por último é o CDP. Só que o CDP, cara, ele é teu amigo, né? O CDP, ele permite com que você veja quem são a tua infraestrutura. Então, assim, ele permite com que o cara também faça um rastreamento da tua infraestrutura. Isso é um problema, tá? Só que ele ajuda também, ele não é ruim, tá? Então, assim, não sei se compete você a desativar o CDP ou o LLDCDP da Cisco, né? LLDP é o software aberto para fazer essa descoberta, tá? Então, digamos assim, a gente fechou rapidinho esse módulo, tá, pessoal? Então, peço desculpa aí do atraso, da demora aí na aula hoje, mas é isso. Então, a gente fechou, deixa aqui o módulo, ó. Nesse módulo vocês têm o que eu aprendi e tal, e tem um módulo, ó, um monte de questões e respostas aqui para serem feitas, tá? Ó, aqui são 15 questões para serem feitas de revisão de tudo isso que a gente falou hoje aqui. Vocês têm alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa? Tá tudo bem, pessoal? Beleza, então eu vou... Agora são 11h30, né? Então eu vou encerrar aqui agora, tá? Vou fechar a gravação.